Olá, queridos alunos, bem-vindos à aula dessa semana. Espero que vocês já tenham lido o material da aula anterior. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os artistas do movimento impressionista e nós vamos analisar a forma como eles pintavam, né, usando a técnica do impressionismo, só que cada um com a sua forma de trabalhar. Para começar, vamos relembrar. O impressionismo, né, é a técnica da luz, ou seja, é um movimento artístico que buscou, através das cores, captar a intensidade da luz sobre os objetos, sobre a natureza. Ou seja, para isso eles tinham uma técnica que era a pintura ao ar livre, utilizar as cores puras, só criando outras cores direto na tela, faziam pinturas de paisagens e, de preferência, de horários diferentes, justamente para captar a influência da luz. E cada artista tinha uma visão diferente em como trabalhar essa técnica. Então, a gente percebe que há diferença nos artistas. Nós vamos começar a ter artistas que agora, ao trabalhar com essa questão da pintura, vão começar a cada um ter uma característica própria. Então, para cada pintor, a forma de captar as cores e a luz era diferente, de acordo com os temas que eles escolhiam para suas pinturas. No impressionismo, nós temos mais de um artista, claro, mas existem 3 artistas que foram os pioneiros do impressionismo, como vocês já devem ter lido no material da aula passada. Então, vou falar desses 3 principalmente. Então, vamos começar com Claude Monet. O Monet, ele é considerado o pai do impressionismo. Ele basicamente foi o artista que desenvolveu essa ideia de pintar a paisagem, a imagem que ele via de acordo com a luz. Então, ele pintava exatamente naquele momento, né? Então, Monet, ele tinha preferência em pintar paisagens, porque para ele, captar as mudanças de cores ao longo do dia era a verdadeira forma de arte. Então, ele fez várias pinturas de parques, praças, igrejas, tudo ao ar livre, e geralmente ele fazia mais de uma pintura do mesmo lugar, justamente para mostrar para a gente a diferença entre a influência de uma luz do dia, por exemplo, ao raiar do sol, e ao entardecer, por exemplo, né? E quando a gente para perceber essa influência da luz, ela vai influenciar nas cores também. Então, eu tenho tons mais alaranjados para a parte da tarde, tons mais vívidos para quando o sol está a pino. Então, ele utiliza essa técnica em suas pinturas. Então, aqui nós temos as 3 pinturas de Monet, e são 3 pinturas que a gente percebe como é diferente o lugar e como é diferente a influência da luz sobre elas. Então, na pintura número 1, nós temos Impressão, o Nascer do Sol. Justamente a primeira pintura do Monet com essa técnica e a pintura que vai dar um nome ao movimento. Essa pintura ele fez ao nascer do sol, né? Então, observe como a luz do sol ainda é fraca. Então, ele usou uma paleta de cores um pouco mais acinzentada, justamente que é aquele momento que o sol está nascendo, que as coisas estão começando a clarear, mas ainda eu tenho aquele escurinho da noite, né, indo embora. Então, não é um sol que brilha radiante, ele é um sol que está começando a nascer, meio alaranjinha ainda. Então, ele faz essa bolinha laranja do sol para destacar. E olha como ele faz o reflexo na água do sol, é usando a mesma cor do sol, né? E tem esse ar meio nebuloso, esses tons meio acinzentados, misturado com os tons de vermelho, branco e amarelo, dando o laranja, né, desse sol querendo apontar aí
para mais um dia. Além disso, o personagem ali que tem no barquinho, nós não enxergamos ele é só uma sombra. Então, ele é feito somente uma mancha, né, com um tom mais escuro, dando ali o que a gente chama de sombra, né, de silhueta. Na segunda obra, A Ponte Japonesa sobre o Lago de Lírios, esse momento da pintura já é um momento onde nós temos uma luz mais intensa. Percebam como o verde da pintura é muito mais brilhante, né? Então ele já pintou esse quadro num outro momento, num outro tipo de luz, né? E ele coloca ali essa mescla de tons de verde com esses pontinhos dos lírios bem suaves. E por último nós temos Lírios d'Água, aonde ele faz uma pintura dos lírios sobre a água. Olha como ele foca no azul da água, né? Misturado com essas nuances de branco, dando essa sensação de que a água está em movimento, né? Os lírios são manchas rosas na tela, né? As folhas dos lírios são essas manchas circulares verdes em contraste com o fundo azul, que também já foi pintado em um outro momento, em um outro horário, sobre o efeito de uma outra luz. Então, as pinturas do impressionismo trabalham muito esse efeito da luz sobre as cores. O amigo, e que ajudou também a fundar aí o movimento impressionista, é o Auguste Renoir. Ele era amigo do Monet e juntos eles deram início ao impressionismo. Para o Renoir, as pinturas deveriam levar alegria e tinham que ser leves ao captar as cores, né? Então eram pinturas que deveriam ter leveza, harmonia, mas também levar alegria através dessas cores e dessa luz. Então o Renoir ele tinha preferência por fazer retratos e paisagens. Na primeira imagem, então, nós temos o Baile de Moulin de la Galette, que é uma pintura onde o Renoir vai retratar um baile ao ar livre, numa praça, num parque, onde ele coloca ali as sombras das árvores, né, sobre as pessoas e pequenos focos de luz, que são ali os espacinhos das árvores que permitem, né, que a luz do sol entre. No segundo, nós temos a Leitora, onde ele faz o retrato de uma moça lendo um livro. Percebam que ele usa bastante o efeito da luminosidade do ambiente no rosto dela, né? Dando ênfase ali às bochechas coradas. E na foto número 3, nós temos Almoço à beira do rio. Veja como é bem colorido, né? Então, um momento ali de alegria, de descontração e as cores bem suaves, bem leves. Então, o Renoir gostava muito de usar esse tipo de técnica nas suas pinturas. Por fim, nós temos o Edgar Degas, né? Que também fez parte ali, junto com Monet e Renoir, da construção do impressionismo, mas o Degas, ele preferia as luzes artificiais e de ambientes fechados. Por isso ele gostava bastante de pintar estúdios de dança e de balé, ou às vezes bares, locais que até então Monet e o Renoir não tinham tanta preferência, porque não tinha tanta incidência de luz. Mas ele justamente queria captar essas luzes diferentes, né? Luzes de ambientes, luzes de velas, lamparinas, de castiçais e luzes que só entravam somente pela janela. Então ele faz bastante pintura de pessoas nesses ambientes e também de estúdios de dança. Então aqui nós temos na imagem número 1 a pintura Casa de Dança da Ópera da Rua Le Pelletier, que é um estúdio. Percebam que a técnica do Degas é diferente da do Monet e do Renoir. Não é uma pintura tão carregada de tinta, uma pintura mais suave, mas que ele tenta ali dar ênfase às cores, né, do lugar e aos efeitos da luz. Na imagem número 2, nós temos a pintura O Absinto. É a pintura de uma moça
dentro de um bar tomando um cálice de absinto, e ele usa essas cores mais apagadas, né, para retratar ali justamente um ambiente mais mórbido, mais triste, né, que é um bar ali, um momento mais de solidão, então uma luz mais apagada, uma luz mais fraca. E na foto número 3, nós temos o ensaio de balé, que é uma pintura do Renoir de um estúdio de balé, aonde as bailarinas ali estão recebendo a incidência da luz das janelas, né? Então, tons claros e suaves, uma luz suave e natural, entrando e dando uma luminosidade para essas bailarinas. Bom, crianças, espero que tenham gostado, que tenham entendido aí a diferença, né, dos artistas ao pintar o impressionismo. Fiquem atentos para a atividade dessa semana e façam as anotações desta aula. Beijos e até a próxima!